Os Pessoal, compartilhar um código 753, código dos samurais com vocês. Acho muito interessante esses códigos e eu quero que vocês peguem e entrem em ação com esses códigos. São códigos que foram desenvolvidos para você ter um potencial humano melhor. Esses códigos a gente encontra também na filosofia Bushido, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui. Vai ser um vídeo bem profundo, bem completo. E tenho certeza que você que gosta dessa linha de filosofia, do jiu-jitsu, filosofia de vida, desenvolvimento humano, mentalidade de guerreiro, né? Você vai se interessar e achar muito interessante e importante saber o código 753, que foi desenvolvido há muitos anos, né? Não foi uma coisa que foi escrita por uma pessoa. Pelo contrário, depois de muitos anos foram se interessando por princípios, por códigos dos guerreiros samurais. E é uma filosofia que eu trabalho muito dentro do tatame, que eu uso muito com os meus alunos, prego muito essa mentalidade. Então acho bem importante compartilhar com vocês esse código 753, que são princípios, são os 7 princípios do Bushido. Os irmãos Valente fazem um trabalho fantástico na Valente Brothers, lá em Miami. Eles trabalham somente defesa pessoal. Admiro muito o trabalho deles. Eles, né, são alunos diretos do Hélio Gracie. E vou passar para vocês aqui. Eu vou ler a maioria das coisas que eu acho bem interessante ler. E quem escreveu esse artigo aqui, os 7 princípios do Bushido, o código de honra do samurai, a gente tem que honrar. A gente está falando de honra, a gente está falando de princípio. Quem fez, né? O Bruno Martins, ele é professor e atleta. Ele fez dia 15 de fevereiro de 2016. Achei muito interessante, bem profundo, bem mais completo, tá? Não vou entrar em história. Isso, vou ser direto ao ponto, direto e reto. Esses códigos eram códigos que foram desenvolvidos, estipulados por guerreiros samurais, tá? 752. No caso, 7 princípios. Justiça, retidão, primeiro princípio. Justiça, retidão e honestidade. Seja honesto em todas as suas relações. Acredite na justiça. Não a que é dada pelos outros, e sim na sua própria justiça. Eu vou até comentar alguma coisa, sua própria consciência, né? Para um autêntico samurai não existem tons de cinza em relação à honestidade e justiça. Só existe o certo e o errado. E para ser justo é necessário fazer o julgamento correto em relação a tudo em sua vida. Você procurar sempre ser honesto, sincero no que está acontecendo, ter uma retidão em relação a isso, dentro da sua consciência, tá? Segundo princípio, esse princípio primeiro é também chamado, né, em japonês como ji, né, e tem um kanji que significa esse ji. O segundo princípio é o yu, coragem, bravura heróica. Um samurai deve ter coragem heróica. Viver é arriscado e perigoso. E esconder-se como uma tartaruga se esconde com sua concha não é a maneira mais adequada de viver. Devemos aprender a viver a vida ao máximo, intensamente. Eu sempre falo isso. Substitua o medo pelo respeito e cautela. A coragem heróica não é cega. Ela é inteligente e forte. Isso aqui é muito interessante a gente comentar, porque muitas vezes a gente trabalha com defesa pessoal, a pessoa que está assistindo fala, não, esse cara só ensina a reagir, tem que bater, tem que usar violência. Não, pelo contrário, a gente busca sempre a não enfrentar, é o último estágio, mas entra muito nos princípios dos 3 P's que eu trabalho, né? Que é os 3 P's, inclusive está aqui na camiseta, né? Que é o primeiro P, preparação, você está treinar sua mente, corpo e espírito, está sempre preparado
Principalmente se você tiver que usar o último estágio, que é o enfrentar, o enfrentamento, tá? Enfrentamento em termos de se defender, tá? O segundo P, persistência, é você ter uma constância no que você está fazendo. Não é só aprendi, parei. Cheguei à faixa preta, parei. Não. Na verdade, a faixa preta praticamente é a primeira faixa do processo. É quando você se torna, entre aspas, profissional. Então você está preparado. Agora você tem que ter aquela constância, a manutenção daquilo. Então, o segundo P é persistência. Primeiro P, preparação. Segundo P, persistência. E o terceiro P é prosperidade. Quando a gente fala prosperidade, a pessoa normalmente liga muito em questão financeira, mas não é só isso. Prosperidade em todas as áreas da vida, tá? Esses códigos vão muito de encontro a isso, a um equilíbrio, a uma felicidade, principalmente interna. Então, o terceiro princípio é o Jin, compaixão, benevolência. Através de um treinamento intenso, o samurai torna-se rápido e forte. Porém, ele usa essas habilidades para fazer o bem para as pessoas e tem compaixão por elas. Se coloca, né, no lugar, tem normalmente misericórdia também por elas, compaixão. Amor, amizade, solidariedade e nobreza de sentimentos são considerados como os maiores atributos da alma. Ajude seus colegas em todas as oportunidades que houver. Então, qualquer situação que você consiga ajudar uma pessoa, através de uma gentileza, através de um favor, através de uma solidariedade, de uma caridade, de uma coisa que te faça ajudar o outro dentro das suas possibilidades, sem perder o equilíbrio, é muito válido. E aqui ele fala que são os maiores atributos da alma: amor, amizade, solidariedade e nobreza de sentimentos são considerados como os maiores atributos da alma. Muito interessante. O quarto princípio, só para mim dar entre parênteses aqui, os irmãos valentes, eles pegaram esses princípios do Bushido, dos samurais, dos códigos de honra dos samurais, e eles organizaram e desenvolveram, e desenvolvem, na verdade, de uma forma muito com muita maestria, vamos dizer assim, com muita excelência, tá? E eu acho muito interessante a forma que eles organizaram dentro do corpo, mente e espírito, que é os 3 pontos também dos 3 P's, corpo, mente e espírito, que está dentro desses princípios, tá? Vamos lá, quarto, rei, respeito, polidez e cortesia. A cortesia entra também. O samurai não tem nenhuma razão para ser cruel. Não há necessidade de provar a sua força. Um samurai é cortês até mesmo para com os seus inimigos. Se não fosse assim, ele não seria melhor do que qualquer animal. Um samurai é respeitado não só por sua coragem, mas também pela forma como eles tratam os outros. Isso é muito importante. Como você trata o outro, como você trata os animais, que dá para entrar aqui também. Como você trata aquela pessoa que é pobre, que não tem dinheiro, miserável, e como que você trata o rico, aquela pessoa que é rica financeiramente, principalmente. Eu vejo muito isso. O rico, o cara que tem o status, que tem um cargo, existe um tratamento totalmente diferente. Eu já vi isso em muitas pessoas. Não, porque parece que tem um jogo de interesse às vezes. Então, como que você trata um ser humano quando ele não tem algo a te oferecer? É muito interessante isso. Respeito, polidez e cortesia. Quinto princípio, o makoto, honestidade, sinceridade absoluta. Mentir é um ato considerado covarde e desonroso, e portanto, quando um samurai diz que vai fazer tal coisa, é como ele já tivesse feito.
Nada no mundo conseguirá impedi-lo de concretizar o que disse. Um samurai não precisa dar a sua palavra e nem precisa prometer nada. Quando um samurai fala, é porque ele vai agir. Eu gosto muito de comentar esse daqui, o quinto, o Makoto, que eu sempre prego o seguinte: é melhor você fazer e depois falar do que falar e fazer. A maioria das pessoas que falam que vão fazer, normalmente não fazem. E, na verdade, isso é o treino mental também, de você educar a sua mente, educar o seu cérebro a que fazer, depois falar. Vai lá e ganha o campeonato. Depois você fala e mostra que você ganhou o campeonato com a medalha na mão. Não fala antes, eu vou ganhar o campeonato. Não, vai lá e ganha e depois você fala que você ganhou. Então faz primeiro, pega a ação, faz, depois fala. Ou às vezes nem fala, porque normalmente o sucesso faz barulho. Não precisa nem falar nada. 6. Meio. Honra, glória. O verdadeiro samurai só tem um juiz de sua honra, e esse juiz é ele mesmo, consciência. As escolhas que você faz e como você trabalha para obtê-las são um reflexo de quem você realmente é. Que é honra e glória, né? Você não pode se esconder de si mesmo. Muitas das nossas decisões são influenciadas pelos outros, o que nos faz parecer hipócritas. Aqui fala muito de você ser você mesmo, né? Você ter a sua honra, a sua glória no que você faz, no que você tem de atitude, que você está entrando em ação. 7. Shu, dever e lealdade. Um samurai é extremamente leal àqueles que estão sob seus cuidados, por quem ele é responsável. Ele permanece fiel. Suas palavras e suas ações pertencem a você, assim como todas as consequências que se seguem a partir delas. A palavra de um homem deve ser como a sua impressão digital. Você deve levá-la aonde quer que vá. Então, assim, é aquele negócio, né? A palavra vale muito e você tem que ser leal àquelas pessoas que estão a seus cuidados, principalmente alunos, filhos, né? Se você é tutor de alguém. Seguir o Bushido é dar ênfase à lealdade, fidelidade, coragem, justiça, educação, humildade, compaixão, honra e, acima de tudo, viver e morrer com dignidade. Quando aplicamos esses princípios em nossa vida, conseguimos melhorar nosso potencial humano. Exatamente. Você consegue mais excelência humana, desenvolve mais, tem um desenvolvimento humano maior quando você aplica esses princípios na prática. Porque ler e não aplicar não adianta nada, né? E os irmãos valentes falam muito que esse código é um código para equilíbrio. Os 753 são códigos para equilíbrio e felicidade. Muito interessante. Quando a gente fala de felicidade, a gente fala de dentro para fora, não alegria. Alegria, às vezes, você comprou um bem material, você ficou alegre. A gente está falando de dentro para fora. É um equilíbrio corpo, mente, espírito. Eles desenvolveram o 753 assim, ó, dividido em 3 seções. As 7 virtudes do guerreiro, que é essa que eu acabei de ler para vocês. As 5 chaves da saúde e os 3 estados da mente. Essa é a organização que eles desenvolveram, que eles organizaram. O espírito do guerreiro, para orientar cada aluno de jiu-jitsu, que são os 7 princípios do Bushido, dos samurais, do código de honra dos samurais. 5. O corpo. Estes são os mais importantes para se manter saudável. A gente está falando de saúde corporal. E o 3, a mente. 3 mentalidades para dominar a arte do jiu-jitsu. A gente fala muito de mentalidade vencedora. Então é bem interessante o que a gente vai ler agora. O espírito, na verdade, quando a gente fala de espírito, é o espírito do guerreiro que eu acabei de ler para vocês. A gente vai entrar agora no corpo, que é o 5. 5. Corpo, são 5. Exercício, alimentação, repouso, higiene e positividade.
Muito interessante. Exercício é qualquer atividade que mantém ou mantenha a aptidão física em geral e tem o objetivo de alcançar saúde e recreação. A razão da prática de exercícios inclui o reforço muscular e do sistema cardiovascular, o aperfeiçoamento das habilidades atléticas e a perda de peso. Exercícios físicos realizados de forma regular estimulam o sistema imunológico, ajudam a prevenir doenças, moderam o colesterol, ajudam a prevenir a obesidade e outros benefícios. Além disso, melhoram a saúde mental e ajudam a prevenir a depressão. É uma coisa bem comum, né? Todo mundo sabe, mas a minoria pratica. Alimentação. A alimentação saudável sempre foi um dos pilares da família Gracie, que tinha em Carlos Gracie um mentor. Tem a dieta Gracie, que é uma alimentação de combinação de alimentos, você não mistura o arroz com o feijão, então assim, é muito interessante essa dieta Gracie. A gente vai fazer um vídeo futuramente sobre a dieta Gracie, que é muito interessante esse tipo de alimentação. Durante a sua vida, estudou os alimentos e o corpo humano, desenvolvendo a alimentação Gracie. Se alimentar de forma saudável proporciona uma melhor qualidade de vida, pois faz com que o corpo funcione de forma adequada, sendo uma das melhores formas de se prevenir doenças. Carlos e Hélio viveram em obediência aos conselhos que disseminaram. Isso é muito interessante, você praticar o que você prega. É muito fácil eu ficar falando, não pregar nada do que eu estou falando. Repouso. O descanso do corpo é tão importante quanto a alimentação e ao treino. Descansar o corpo e a mente faz parte do treinamento. Dormir bem é primordial para uma boa qualidade de vida. A privação do sono causa estresse, ansiedade e mau humor. Aumenta as chances de engordar e ainda acelera o envelhecimento. Dormir bem também é jiu-jitsu. Isso entra no estilo de vida do jiu-jitsu, na filosofia do jiu-jitsu, como estilo de vida mesmo, tá? Eu sempre defendi o sono, a gente que trabalha muito com a mente defende que o sono é sensacional. Eu costumo dizer que o meu colchão, onde eu passo 1/3 da minha vida, é mais caro que meu carro. E é mesmo. O meu colchão, ele é mais caro, ele custa mais caro que o meu carro. Porque eu prefiro investir mais na minha saúde do que na minha locomoção. A maioria das pessoas pensam e fazem ao contrário. Inclusive até trabalho, né, com colchão terapêutico, eu mudei a minha vida, curei uma dor no ombro, enfim, um assunto para outro vídeo. Higiene, isso aqui é muito interessante. Quando a gente fala de higiene, tá falando só de tomar banho, de limpar o corpo, de escovar o dente, não. Uma boa higiene é fundamental para uma vida melhor. No tatame será bom para você e também para seus parceiros de treino. Devemos lavar regularmente as mãos, cortar as unhas dos pés, e isso aqui é muito importante, cortar as unhas dos pés e das mãos. O maior problema que eu tenho em relação à higiene com meus alunos é manter eles com as unhas cortadas, tanto dos pés e das mãos. Manter seu kimono e equipamento de treino sempre limpos, escovar os dentes, etc. E esse etc, eu acho que vale muito a pena falar, que é a questão da higiene mental. Muita gente se entulha de informações, de músicas pesadíssimas, que são lixos mentais, que tem letras horríveis. A gente sabe, vocês sabem o gênero aí, você que está assistindo esse vídeo sabe que gênero que é normalmente. Sofrência e aquela putaria, vamos falar o português claro, que faz muito mal, um rock pesadíssimo, enfim. Essa higiene mental, eu tenho acompanhado algumas pessoas também que se entulham de informações políticas a troco de nada, para ficar brigando, enfim. Higiene não é só física, higiene é mental. Positividade, isso aqui eu bato muito em cima disso. Não ser negativo, não falar, profetizar coisas negativas. Não ser um contador de histórias tristes, isso é horrível. Não reclamar, que nem é de Deus reclamar. Carlos Gracie afirmava para seus alunos a seguinte frase: pensar somente no melhor, trabalhar unicamente pelo melhor e esperar sempre o melhor.
Isso é uma mentalidade positiva, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade, uma configuração mental fantástica. Ele já pregava isso há muitos anos atrás. Repetindo, pensar, isso é questão de pensamentos. Você trabalhar. Se uma coisa que você consegue controlar na sua vida é o seu pensamento. Se você está pensando A, você pode pensar B se você quiser, você tem esse controle. Então ele defende o quê? Pensar somente no melhor, trabalhar unicamente pelo melhor e esperar sempre o melhor. É você, isso aqui entra também a questão técnica de hipnose de visualização. Para você normalmente pensar no melhor, é interessante você visualizar. O Senna fazia com o Lono Cobra isso, ele visualizava toda a corrida antes de cada corrida, de cada disputa que ele ia disputar, né? O Ayrton Senna, nosso eterno aí, herói das pistas de Fórmula 1, e ele visualizava. Isso aqui é uma questão de visualização, é muito importante a gente trabalhar a visualização. Eu trabalho a visualização na hipnose esportiva, trabalhei muito essa visualização na hipnose com o time de basquete aqui da minha cidade. E esperar sempre o melhor, visualizar toda aquela coisa, aquele resultado melhor para você. Essa é a melhor definição de positividade passada por 4 gerações pelos nossos mestres. Então nós falamos do 5, né? 7, 5, 3. A gente falando do 5, que é o corpo. E o 3 é a mente. Atenção. Zanshin, né, em japonês. Aqui fala-se muito de atenção plena, tá? Estar com a mente ativa, sempre em alerta e ao que está ocorrendo ao redor. Estimular a visão periférica com a prática do jiu-jitsu. O praticante naturalmente desenvolve a habilidade de antever as situações e desenvolve o tempo de reação. É uma antecipação. Você vê a situação antes dela acontecer. Entre aspas, já prevê o que pode acontecer. Isso é uma questão de estar preparado, principalmente mentalmente, que eu acabei de falar atrás. Tá? Então, assim, e não é só isso, a gente enfrenta muitas dispersões. A gente tem muita opção hoje, o celular tem muitas funções que muitas vezes você tem um objetivo para fazer, você acaba sendo desviado por essas dispersões. Você fica disperso porque teve que ver uma notificação, não sei, no WhatsApp ou alguma coisa assim. Então, quando eu falei no começo, atenção plena, a gente chama de mindfulness, é você ter uma atenção plena do que você está fazendo para fazer aquilo melhor possível, porque você está atento àquilo. Muitas vezes você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que me policiar muito em relação a isso. Eu às vezes faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo e acabo prejudicando uma ou outra. Então, Zanshin, atenção. Segundo da mente, equilíbrio. Mushin, denomina-se equilíbrio ao estado em que se encontra um corpo quando as forças que atuam sobre ele se compensam e anulam reciprocamente. Devemos viver uma vida equilibrada sem exageros. Tem até uma frase, né? Quando... esqueci o nome do filósofo. Que a maior liberdade é quando você consegue ter o controle e não ter exageros, não querer todos os desejos que você quer, enfim. É você ter uma vida equilibrada. Em vez de você comer 2 pizzas inteiras, você vai comer o tanto que tem que se comer para suprir o seu desejo, a sua necessidade, o seu alimento, a sua nutrição, tá? Então esse equilíbrio é muito importante, principalmente em corpo, mente e espírito. Fluidez, Fudoshin, deixar fluir. Esse talvez seja o segredo para a urgência do mundo em que vivemos hoje, onde todos querem resolver tudo de forma imediata. Essa urgência tem causado mal-estar nas pessoas, onde o segredo pode estar exatamente aqui, no código 753. Nesse caso, deixar fluir é a melhor solução. As coisas acontecem no tempo que devem acontecer. Aproveite cada momento, seja feliz. Isso é muito legal, deixar fluir. É um princípio, né? Você tem uma história aqui para finalizar, que eu conto sempre para meus alunos, que é você deixar fluir. Existia um galho
de uma árvore no Canadá que nevava muito, e esse galho acumulava muita, dessa árvore, esse galho acumulava muita neve, e ele sempre começava a inclinar devido ao peso da neve. E para ele não quebrar, para ele sair daquela situação complicada, o que ele fazia? Ele cedia para a neve descer e ele voltar à posição normal, sem a neve. Então, aquele ceder para vencer, você deixa fluir para você ter um melhor resultado. Isso entra muita ansiedade, pessoas que querem muito imediatismo, normalmente ficam ansiosas emocionalmente. E é impressionante como as coisas acontecem no tempo que devem acontecer. Isso aconteceu, por exemplo, com um projeto social meu. Esse é o meu terceiro projeto social. E ele foi plantada a semente em 2014. Só que ele foi acontecer em 2022 somente. Então, assim, é interessante isso. Muitas vezes acontece somente no tempo que deve acontecer. Na verdade, tudo é assim, né? Aproveite cada momento e seja feliz. Um vídeo bem mais longo, mais profundo, mas o código 753 eu tenho certeza que se você colocar em prática, se você entrar em ação, ele vai fazer muita diferença na sua vida principalmente. E fica o convite de você participar da nossa família de Jiu-Jitsu, onde a gente foca muito a filosofia como essa do Jiu-Jitsu, que é praticamente intrínseca, praticamente alinhada com os códigos do samurai, esse código 753. É um estilo de vida, é uma filosofia de vida, e infelizmente a maioria das academias focam a competição, esquecem da filosofia de vida, da filosofia da defesa pessoal, do estilo de vida, principalmente com alimentação, do estilo de vida principalmente espiritual e mental, que é o que a gente defende, sempre vai defender, principalmente pelos nossos pioneiros, os nossos grandes mestres, finados grandes mestres que vão ficar sempre para sempre conosco. Carlos Gracie, Hélio Gracie, que sempre pregavam isso e viviam isso. Isso é muito importante colocar. Pega as ações. Até o próximo vídeo. Os